agradecer inicialmente o convite feito pela Ana Paula, que me ligou dando esse espaço para a Defensoria Pública. Ela me ligou pedindo para eu falar um pouco sobre a experiência, né? Assim que eu sou, pelo que eu estou vendo aqui, eu sou mais novo aqui da banca e não tenho tanto conhecimento da problemática da Polícia Civil como os outros membros, né? Mas vou tentar contribuir aqui para ajudá-los nessa caminhada que a Defensoria Pública já passou e ainda passa. Nós estamos ainda evoluindo, estamos caminhando. É muito difícil, é muito desgastante, mas a gente vai batendo devagarzinho, vai abrindo espaço e a gente vai conseguir esses objetivos. Gostaria também de cumprimentar os debatedores e o expositor, Dr. Irã Coelho, pela excelente palestra. Estou até devendo uma reunião que ele estava aqui, ele comentou na palestra dele que há necessidade das instituições promover essa junção, reunir, e nós temos esse problema que o Ministério iniciou pelo Ministério Público, o problema das carceragens nas delegacias de polícia. O Ministério Público ingressou com a ação civil pública, pedindo a transferência dos presos. A Defensoria Pública também ingressou com outra ação civil pública, pedindo a desativação total das carceragens. Nós vamos sentar, nós vamos nos reunir para tentar traçar uma estratégia, já que os presos provavelmente serão transferidos das carceragens dos distritos policiais para a CPPL 4, que será inaugurada agora em março. No entanto, nós não queremos que esse problema que já ocorreu, da transferência e posteriormente do ingresso de novos presos nas delegacias, ocorra. Nós temos que desativar as carceragens dos distritos policiais. E ao menos, eu estava conversando com o doutor Irã também sobre isso, desativar de forma paulatina. Vamos tentar desativar aquelas que têm os problemas mais crônicos, que são historicamente conhecidas. Na nossa ação civil pública, nós pedimos a desativação de 6, primeiro, segundo, sexto, sétimo, 12º e 30º. Infelizmente, o juiz não analisou ainda a liminar. Nós fomos conversar pessoalmente, informamos que há presos dormindo com ratos, que os policiais são prejudicados por conta do ambiente de trabalho, que é péssimo, né? O cheiro, quem sabe, vocês sabem, a carceragem, o cheiro da carceragem é insuportável, né? Teve o 12º e o 30º, nós tivemos que entrar com máscaras, né, para conversar com os presos. Tem defensoras públicas que não conseguem entrar, também chegam e têm ânsia de vômito e saem. A situação realmente é caótica, mas nós vamos batendo, devagarzinho a gente vai cutucando, que no dia isso tem que se resolver, porque é ruim para o preso, é ruim para o policial, é ruim para a população, para a sociedade, né, que a delegacia está encravada num bairro populoso e a pessoa vai fazer BO, corre o risco de ocorrer uma rebelião, os presos fogem, o policial fica sozinho à noite, a gente sabe disso, que é só um policial, e dentre vários problemas que vocês já conhecem. Também cumprimentar aqui o doutor Antônio Araújo, magistrado, cumprimentar o doutor Edmir, cumprimentar o representante da OAB e cumprimentar aqui o inspetor Lucas. Bem, pessoal, com relação ao problema da Defensoria, vou falar rapidamente, já que esse foi o pedido, não foi, Ana? O pedido, eu iniciei na comarca de Boa Viagem, e lá em Boa Viagem eu não tinha computador, o computador era meu, não tinha tinta, eu colocava a tinta no meu bolso, e também papel, várias vezes eu levei resma de papel, comprava e levava. A situação realmente melhorou, mas por que nós conseguimos melhorar, na minha visão? Uma aproximação com a população. A necessidade, a Defensoria viu que tinha que haver essa aproximação com a população, uma aproximação incisiva, e tentar sempre fazer aquele atendimento de excelência, mesmo com aquela multidão que o defensor público atende no interior, que a minha primeira semana quando eu cheguei eu vi aquela multidão de 30, 40 pessoas, eu nunca tinha estagiado na Defensoria, trabalhava no escritório de advocacia, e você tem que ter paciência, e apesar da pouca estrutura, da estrutura mínima, só tinha mesa, cadeira e ar-condicionado, o resto era tudo meu, você vai tentando dar aquele serviço de excelência para a população. Por que tem que ser feito isso? Para a população confiar na instituição. Certo? Então eu acho que esse encontro aqui, esse movimento de mudar a polícia
excepcional, mas começa também com atendimento muito bom para a população. Sei que é difícil, né? Não é fácil a gente prestar esse atendimento com a estrutura precária, mas isso aí é de extrema necessidade, porque aí a população vai aderir ao movimento de vocês. Com relação à polícia, eu vejo aqui com isso há uma certa dificuldade. Por quê? Porque a polícia ela teve aquele período da ditadura militar, que a polícia trabalhou em prol do poder executivo, daquela época da ditadura militar, e veio essa visão e o país redemocratizou em 1988. Houve essa década de 80, iniciou a abertura política, em 88 redemocratizou. Então a polícia também é uma instituição nova, assim como a defensoria. E ela tem que trabalhar isso, porque a polícia ela foi utilizada naquela época do regime militar, do regime de exceção, para outra função que não há agora. Então vocês têm que realmente, esse movimento aqui é excelente, mas tem que repensar esse movimento, trazer a população para que a população confie na polícia, para não ficar mais aquele resquício da ditadura militar, que a polícia, como eu disse, fazia um trabalho que não era o dela. E eu verifico que o nosso país precisa de instituições sólidas, não só algumas pontuais. Todas as instituições têm que ser sólidas. E elas vão se tornar assim a partir de novos concursos públicos, com a oxigenação da carreira e com o trabalho efetivo de vocês. Eu só estou batendo nessa tecla, mas porque é importante isso, a população chegar e ser bem atendida na polícia. Eu sei dos problemas, que é difícil, a população vem muitas vezes, tem direito demais, esse estresse que é cotidiano do nosso trabalho. Mas sempre trazer a população para próximo à polícia, mostrar esse trabalho que você atende bem, dá atenção, dá a informação correta. Isso aí vai ajudar muito a crescer a instituição. E abordando também o tema com relação a investigação da polícia civil, que hoje a gente vê que infelizmente são poucos os setores da polícia que estão investigando, que não tem essa estrutura. Eu discordo um pouco do delegado-geral, doutor Quintino, que ele falou que tem que rezar para que não haja o assalto a banco. Né? Eu discordo dele. Por que eu discordo? Porque hoje no Brasil se combate a criminalidade clássica. É aquela criminalidade do pobre, não é isso? No Brasil se combate isso e a polícia não tem estrutura para combater a criminalidade econômica, que essa aí que é a criminalidade que gera a base, que é a criminalidade clássica. Essa que vem aquele probleminha problema do pequeno traficante que está traficando para consumir. Eu tive uma reunião uma vez lá com o doutor Socorro França e outras pessoas falando, não, que a gente tem que combater o pequeno traficante, que ele está lá na ponta. A gente geralmente ele está traficando para consumir o vício dele, né? Porque só no Brasil o traficante ser viciado, né? Aí ele está traficando para consumir. Eu falei, vamos combater lá na beira-mar, lá nas dunas, que lá a gente tem as grandes cabeças que estão por trás desse problema do tráfico de drogas. Então a polícia ela tem que ser equipada, porque para combater a criminalidade econômica é muito fácil, não tem dificuldade, né? É fácil. Agora a polícia tem que ser equipada para ser um serviço de inteligência para combater a criminalidade clássica é muito fácil. A econômica é extremamente difícil. Então a polícia tem que ser equipada mesmo, fortemente, para que haja esse combate à criminalidade econômica. Com relação também, estava discutindo aqui o problema de direitos humanos. Né? Os direitos humanos, hoje a gente analisa muito essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura. Mas os direitos humanos não são só dos presos, são de vocês, policiais, que estão trabalhando naquela situação ali que é insuportável. Né? Insuportável. Então nós temos que unir as instituições, temos que pensar de forma conjunta. Esses encontros aqui são extremamente importantes, porque assim, eu tenho pouca experiência, não conheço muito o métier, apesar de eu estar há 2 anos no núcleo do preço provisório, a gente visita os distritos policiais constantemente, mas eu não tenho ainda essa experiência que os outros membros aqui da mesa têm. Mas eu penso que as instituições têm que estar unidas, porque hoje no Brasil nós temos um problema muito sério com relação também a dizer que o serviço público ele não presta. Né? Muita gente hoje, a gente vê na mídia, eu
estava conversando com o doutor Irã também sobre isso, que a gente verifica na mídia que a população, a mídia passa a informação dizendo que o serviço público ele não é bom, e ao mesmo tempo, quando acontece um problema, o culpado é o serviço público, né? O servidor público. Então isso aí a gente também tem que combater, porque eu estou visualizando isso aí, o serviço público hoje está sendo muito prejudicado por conta dessas informações. E para ter um serviço, um atendimento de excelência, tem que dotar o serviço público de estrutura, de remuneração digna. E todo mundo tem que estar unido, não só categoria A, B ou C. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, 20% das pessoas que trabalham, de 15% a 20%, estão no serviço público. Então esse percentual é bem menor do que nos países ditos neoliberais, nos países dos Estados Unidos, na Europa. O Brasil tem um percentual de servidor público bem menor do que o que se imagina. Então há necessidade dessa união de todas as instituições, e eu agradeço, viu, Ana Paula, o convite, fico muito feliz, e a Defensoria Pública está à disposição, certo? Sempre que ocorrer um evento dessa importância. Obrigado. Doutor Bruno, gostaria de saber o que o senhor, na ótica de uma nova polícia judiciária, sobre o receio que os policiais têm de agir diante de uma aparente repressão das controladorias sobre as atividades policiais. Com relação a esse tema, eu acho que eu vou até levar lá para a Defensoria Pública, porque se for realmente essa resposta que a pessoa perguntou, estava querendo saber. Nesses procedimentos da controladoria, algo que vocês já relataram aqui, alguns policiais me relataram, há um problema com relação ao devido processo legal. É isso? A pessoa que perguntou se quiser se identificar. Porque o defensor público ele também tem a obrigação de defender as pessoas nos procedimentos administrativos. E a pessoa, eu queria que a pessoa se identificasse, ela pode se identificar, para esclarecer mais ou menos o que ela quis perguntar. Ninguém quer se identificar, não, né? Então vocês balançam a cabeça aí se não for. Porque, pelo que eu estou vendo, há alguns problemas dentro da controladoria da Polícia Civil. Né? Não há ampla defesa e o contraditório. Eu faço de forma correta, é isso? Sim ou não? Só balançar a cabeça. Doutor, desculpa que eu intervi. Se o senhor quiser, eu repito pausadamente de novo a pergunta. E o senhor gostaria de saber o que, no caso do senhor, na ótica de uma nova polícia, sobre o receio que os policiais têm de agir diante de uma aparente repressão das controladorias sobre as atividades policiais. Não, isso aí eu entendo que já é um resquício da ditadura militar. Só para esclarecer aí também, acredito que o policial que perguntou está preocupado com a súmula vinculante número 5 do STF. A súmula número 5 do STF, que diz: ela decide que não é obrigatória defesa elaborada por advogado em processo administrativo disciplinar. Exatamente, existe essa súmula, mas na lei orgânica da Defensoria Pública, o defensor público ele tem obrigação, né, ele pode atuar, a pessoa querendo, o policial civil necessitando da defesa técnica de um defensor público, ele pode sim requisitar essa solicitação à Defensoria Pública. Há um defensor público que já foi policial civil, o Dr. Vicente Alfeu, que ele faz essa parte também dos procedimentos administrativos. Eu vejo, ligando essa súmula e também verificando a situação da controladoria, que isso também é um resquício da ditadura militar. Vocês que estão entrando agora dentro da polícia têm que mudar essa visão da polícia. A polícia tem que ser uma instituição que o cidadão acredite, que o cidadão possa contar com ela. Então, com relação a essa problemática aí, a pessoa querendo se identificar no final, alguém que tiver mais algum dado concreto com relação a isso, eu posso levar a demanda lá para a Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública atue com essas pessoas que estão respondendo a procedimentos administrativos que há essa precariedade do devido processo legal e da ampla defesa. Eu espero que eu tenha ajudado a responder.
Se a pessoa quiser se identificar e falar comigo no final, a gente pode conversar com mais calma.